Mas como que eu posso desfrutar disso? Como que eu posso usufruir desse conhecimento de Deus? Através da comunhão com os nossos irmãos, quando nós vamos no templo, quando nós vamos na igreja. Lá, Deus usa pessoas que têm esse dom para ministrar os nossos corações. E com isso nós somos abençoados. Então nós podemos desfrutar dele através da comunhão que mantemos uns com os outros no templo. Quando a gente vai no templo e Deus usa os seus servos com o dom da palavra. Ali nós seremos ensinados sobre as verdades profundas do Evangelho, ali onde a gente vai aprender e vai conhecer mais de Deus. À medida que aprendemos, podemos transmitir o conhecimento aos outros. Ou seja, nós aprendemos, não vamos ser egoístas, querendo o conhecimento só para nós. Não, aprendemos e vamos transmitir aos demais. Vamos transmitir a todos quanto nós podemos. Paulo aconselhou Timóteo quando ele fala assim, tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homem de confiança, que sejam capazes de ensinar a outros. Então aqui Paulo fala para Timóteo que Timóteo, ele ouviu o que Paulo ensinou. Então ele ouviu, agora você pega esse ensinamento que você me viu falar, mencionar na frente de várias testemunhas e entregue eles a homem de confiança, capaz de transmitir aos outros. Ou seja, pega o ensinamento que eu te passei, que você ouviu, e transmita a outros, para que outras pessoas possam ser alcançadas através da palavra. E agora fica uma pergunta para nós refletirmos. Você tem se preocupado em buscar o conhecimento necessário para ensinar? E aí? Por que é necessário? Quer seja em cima de um púlpito, no dia a dia, nós precisamos conhecer a palavra. Não é só para pregar, vamos supor, em congresso, dentro da igreja. Não, é na escola, na rua, onde eu for. E principalmente para mim conhecer, para mim aplicar na minha vida, sabe? Para mim aplicar na minha vida. Então eu preciso desse conhecimento. É necessário esse conhecimento. Então aqui, alguns conselhos úteis para nós. Jonara, eu quero buscar esse conhecimento, eu quero buscar o dom da palavra, eu quero saber mais sobre isso. Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Onde eu posso buscar? Onde eu posso encontrar esse conhecimento? Frequentando a escola dominical, meditar na palavra, estar nos cultos de ensino, porque é ali que a gente vai aprender, né? Quando a gente medita na palavra, o Espírito Santo revela a palavra para nós, ele testifica a palavra no nosso coração. Então, estar nos cultos de ensino, que ali nossos pastores vão nos ensinar, e frequentar a escola dominical, e principalmente pedir a Deus o dom da palavra da ciência, para que você possa conhecer de forma mais profunda as verdades do Evangelho, sabe? Não ficar só no superficial, não, mas se aprofundar. Lá em Ezequiel capítulo 47 fala do rio, né? Quando o profeta está na frente de um rio e ele vai indo, aí começa a água pelos tornozelos, depois vai indo, vai crescendo, vai aumentando, a ponto de ele não conseguir mais e ele tem que começar a nadar. E ele vai indo, e ele não vai percebendo, mas quando ele volta, ele começa a ver as árvores, os frutos, os peixes, e ali vai indo. Então a mesma coisa é nós. Nós vamos buscando, vamos pedindo para Deus, vamos indo e estamos indo. A gente não vai se dando conta, mas ao nosso redor está acontecendo coisas. Então está gerando frutos, enfim, tem muitas coisas boas acontecendo. Coisas que a gente pode ver ainda aqui na Terra, aqui em vida, ou também coisas que a eternidade vão revelar. Então cabe a nós buscar. Investir em materiais, compra Bíblia, livros, dicionários, vai fazer uma faculdade, enfim, vai buscar o conhecimento, sabe? Ora, jejua, lê a Bíblia, vai atrás desse conhecimento, se esforça, vai atrás. Então, vamos para o próximo tópico, revelando os mistérios de Deus. Os discípulos a caminho de Emaús
Aqui nessa passagem ele vai falar sobre aqueles discípulos que estavam indo, né, de passagem, e encontram Jesus no meio do caminho e Jesus vai passeando com eles, né. Aí Jesus vai para a casa deles, aí na hora de partir o pão, Jesus, né, desaparece, aí eles se dão conta que era Jesus. Então, o que a gente pode perceber nessa passagem é que os olhos viam o peregrino, mas não enxergaram o Cristo, o Filho de Deus. Eles só viram o peregrino. Muitas vezes acontece isso com a gente tem a Bíblia, tem o conhecimento, e a gente vai passando batido, vai indo, e não consegue perceber o que traz aquela palavra, não consegue enxergar o Cristo, o Filho de Deus. Ó, eu coloquei aqui, ó, e nós, não ardia o nosso coração, aqui no sentido de quando eles, depois que Jesus partiu, eles falaram um com o outro, mas não ardia o nosso coração? Não ardia o nosso coração quando ele falava? Ou seja, aqui no sentido assim, ó, muitas vezes a gente até sente vontade de ler a Bíblia, a gente sente desejo de conhecer, mas não basta só sentir o desejo, não basta só ter a vontade. Você tem que ir, você tem que buscar, você tem que se aprofundar, você tem que se dedicar. Né? Então não basta só desejar, tem que buscar. O dom da palavra da ciência tem a capacidade de nos trazer a revelação da sua doce presença ao longo do caminho. Então, o dom da palavra tem a capacidade de nos trazer a revelação. Então, como que a gente vai perceber a presença do Senhor por esse caminho? Através da palavra. Segundo Elinai Cabral, a palavra da ciência é, na verdade, um modo sobrenatural de revelar as coisas da mente de Deus, desconhecida do homem natural, que acontece pela operação do Espírito Santo. Então, a palavra da ciência é um modo sobrenatural de revelar as coisas da mente de Deus, desconhecida do homem natural. E essa operação acontece através do Espírito Santo. Aqui é importante a gente parar e analisar uma coisa. Revelações das coisas da mente de Deus não são contrárias às Escrituras Sagradas, que é a revelação plena da vontade soberana de Deus. Ou seja, se em algum momento aparecer alguém com alguma revelação que foge o que está na Bíblia, assim, a gente tem que ficar alerta, porque as revelações da mente de Deus nunca são contrárias às Escrituras Sagradas, tá? Qualquer revelação que esteja além ou aquém da palavra de Deus revelada é falsa ou perigosa, e nós como igreja devemos rejeitar essas revelações. Então fica muito atento em relação a isso. Revelando conhecimento para a vida. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa, lá em João 10:10. Então, falando que Jesus veio para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Jesus nos propõe uma vida plena, cheia de significado e sentido, uma vida abundante. Para mim viver tudo isso, nós dependemos ter o conhecimento das Escrituras. Porque como que a gente vai ter uma vida plena? Como que a gente vai dar sentido à nossa vida? Como que a gente vai viver essa vida abundante? Só se nós formos nas Escrituras, buscar o conhecimento de Deus. A falta de conhecimento leva ao erro. Quem erra sofre consequências negativas, impedindo a plenitude de vida. Então, às vezes a gente vê pessoas que estão em situações ruins, desagradáveis, muitas das vezes é por falta de conhecimento. Porque a Bíblia fala, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, para nós examinar as Escrituras,
Porque a partir do momento que a gente examina as Escrituras, a gente tem chance de acertar, a gente não vai errar. Então, a palavra da ciência gera um conhecimento mais aprofundado das questões de Deus, ajudando-nos a viver melhor. O conhecimento auxilia no caminho para a vida eterna. Então aqui a gente vai ver o exemplo da mulher samaritana, quando Jesus fala com ela: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Então, aqui se nós quisermos ter uma vida eterna, se nós quisermos ter uma vida com Cristo, nós precisamos ir até Ele, nós precisamos nos achegar mais a Ele. Como fala o versículo, se nós soubéssemos quem está pedindo a água, Ele nos daria a água da fonte da vida. Aí fica uma pergunta para nós: você também deseja a água que jorra para a vida eterna? Para beber dela é preciso conhecer quem é Deus. Então, se eu quero dessa fonte de água viva, se eu quero ter essa vida plena, se eu quero fazer escolhas assertivas, não errar mais, eu preciso conhecer quem é o meu Deus, quem é esse Deus. O conhecimento das profundezas de Deus nos conduz à água da vida eterna. Se de fato cremos nele e desejamos o seu conhecimento, ele nos diz: a quem tem sede, darei a água para beber de graça da fonte da vida. Então, se nós queremos conhecer, se nós cremos em Deus e desejamos o seu conhecimento, nós devemos nos achegar a Ele. E Ele fala que quem tem sede, Ele dá de beber para nós, de graça, na fonte da vida, lá em Apocalipse 21:6. Amém? Então, que nós possamos nos achegar mais perto de Deus, que nós